nossos cumprimentos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Espiritismo via Web. Esse programa é de responsabilidade do Centro Espírita Eurípides do Arçanuco, de Ipiaçu, Minas Gerais, e nós estamos aqui falando com vocês a respeito do Espiritismo. Eu sou o Gilmar Divino e queremos levar para você a nossa visão dentro de nossos estudos dentro do Espiritismo a respeito de diversos assuntos que ocorrem durante o nosso cotidiano, durante a nossa vida, para que possamos juntos poder nos tranquilizar ou nos consolar com o Espiritismo, que é a doutrina de amor, de luz, a doutrina que traz para nós muita satisfação e muita alegria. Vivendo um dia de cada vez. Este é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar a respeito da vivência do Espiritismo, dentro de uma visão mais simples, de como realmente devemos vivenciar a doutrina. Nós somos muitas vezes surpreendidos pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, porque as nossas emoções, elas vão variar de acordo com os acontecimentos e com a forma com a qual nós encaramos os acontecimentos. Diariamente, a nossa dinâmica de viver, ela vai ser trabalhada da forma em que as coisas chegam para nós e a forma em que nós nos alimentamos dessas informações. O nosso espírito é preparado para adquirir conhecimento, e não apenas o conhecimento, a sabedoria, aquilo que é adquirido através da ciência, mas também a energia moral, o conhecimento dos sentimentos, e por isso ele é sensível a mudanças, a quaisquer motivos de tristeza ou de alegria. Então, quando a gente vai vivenciar o nosso dia a dia, às vezes nós queremos aglutinar muita coisa, muita experiência em um dia, talvez em algumas horas e talvez em um pensamento. E aí advém então a angústia, o desespero, a depressão. Os nossos sonhos muitas vezes são frustrados, porque os nossos sonhos, a maioria das vezes, eles só têm uma visão materialista, reducionista, para esta vida material que nós temos aqui. E quando eles são frustrados, nós ficamos então revoltados. Ficamos então tristes e muitas vezes nós ajuntamos ou carregamos para nós energias negativas. É importante, ao tomarmos decisões na nossa vida, que nós saibamos que cada decisão haverá de ter um resultado. Cada trabalho que a gente faz, cada obra, haverá de ter um resultado. Quando a gente tenta realizar um sonho, quando a gente trabalha a realização de um sonho, às vezes a gente quer que o resultado chegue depressa demais. E nós reclamamos porque nós agimos em direção a um sonho, a uma coisa boa que nós buscamos para nós e aquilo não acontece. Existe um mecanismo que nós chamamos de o relógio divino. O relógio divino, ou o relógio de Deus, ele é uma máquina sem defeito. Se eu acelero e tento ultrapassar a velocidade do relógio de Deus, desse relógio divino, nós quebramos. E se eu tento, de alguma forma, me atrasar e não acompanhar este relógio, é fictício, né? é uma figura que nós estamos falando, se eu tento atrasar e não acompanhar este relógio, eu também vou me quebrar. O que quer dizer isso? Quero dizer que tudo aquilo que nós vivenciamos, que nós vivemos, tem determinado momento para acontecer. Nós precisamos acompanhar o desenrolar dos fatos, para que a ansiedade e a angústia
não venha a nos atingir, a nos tirar de repente do nosso dia a dia, da nossa felicidade, da nossa alegria diária. Quando a gente cai em depressão, tudo vem à tona. Tudo aquilo que estava de repente guardado lá embaixo, sai para fora na forma de mais desespero e mais dor. Agora nós estamos vivenciando esse problema, essa doença que está correndo e que está matando aí milhares de pessoas. Infelizmente, ela está ocorrendo, e antes a gente falava a respeito deste assunto, muitas pessoas vinham até nós e diziam que a gente era insensível, que nós não temos um pensamento humanista, humanitário a respeito do assunto. Mas é importante a gente ver que a forma de encarar um problema pode ser qualquer problema, é aquilo que vai determinar se nós estaremos bem ou se nós estaremos mal. Às vezes a gente tem até demorado a compreender que as pessoas não têm a mesma visão que a gente que estuda a doutrina espírita. Elas são tomadas de um medo, de uma cisma muito grande, e não tem alicerce nenhum que possa escorar, ou que elas possam colocar esse peso. E aí a gente vê as pessoas desesperadas. Ensina Jesus que a cada dia basta o seu mal. E disse mais: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Está em Mateus, capítulo 6, verso 34. É importante a gente entender essa questão. Todos os dias nós temos as nossas responsabilidades. Se nós formos somatizar as responsabilidades que haverão de vir, os fatos que haverão de acontecer em dias futuros, muito provavelmente nós não vamos conseguir levar a nossa vida adiante. Como eu disse, se tentarmos acelerar, nós nos quebramos. Porque o relógio divino, ele funciona de forma paulatina, uma coisa de cada vez. E nós vamos ter que ir vivendo, então, um dia de cada vez. Assim, podemos sim ter vontade de crescer, ter vontade de nos aperfeiçoar. Queremos mesmo o melhor para nossas vidas, como espíritos e como pessoas. Mas nada de pressa. Não precisa pressa. Na pressa, perde-se o que poderia ser bem melhor. Por que dizemos isso? Porque a pressa é inimiga da perfeição. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista. Nós vamos melhorando dia a dia, hora a hora, mês a mês, ano a ano. Então, não podemos querer ter uma recompensa em cima daquilo que ainda não fizemos. Não podemos querer adiantar aquilo que ainda não chegou a hora para nós. É importante a gente entender. A nossa paz de espírito vai depender da nossa forma de encarar o nosso dia a dia. O Livro dos Espíritos, na pergunta 920, diz o seguinte: pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Olha a resposta dos Espíritos: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então depende de nós suavizar ou agravar os males. Alguém poderia dizer então: mas essa doença que foi colocada aí, que de repente pode ter sido produzida ou que de repente surgiu de uma forma natural.
Por que que Deus permitiu que isso ocorresse? Está lá no livro dos Espíritos, está no Evangelho. Vivemos num mundo de provas e expiações. Não podemos entender que isso foi Deus que colocou. Nós encaramos vir para este mundo e aqui encontrar as mazelas que existem nele. Foi um desafio que nós nos fizemos, que nós pudemos, inclusive, muitos de nós, escolher onde viver, que região, que país. Alguns não, porque não tem evolução bastante para o livre-arbítrio nisso aí. Mas muitos escolheram. Concebe-se, então, que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Então, no Espiritismo, observando aqui, então, temos até aqui vários livros, né? Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos para doar para aquele que quiser aprender um pouquinho mais, só entrar em contato com a gente e a gente arruma um jeitinho para mandar o livro. Mas olha só, a gente fica às vezes apavorado com as dificuldades, mas é porque a gente encara a situação de baixo para cima, como se estivéssemos aqui como vamos dizer aqui, numa mesa de jogo. Então, como se fosse um jogo de pedras marcadas. Esse vai ser feliz, esse vai ser infeliz, aquele ali mais ou menos, esse vai ser feio, aquele vai ser bonito. Mas não é assim que funciona. As oportunidades, elas são diferentes, mas elas serão dadas a todos nós. O que Deus quer de nós, o nosso Criador quer de nós, é que a gente seja o arquiteto da nossa própria inteligência, da nossa própria criação. A realização maior do ser espiritual é olhar para trás e ver que venceu todas as etapas. E é justamente isso que lhe dará causa a uma felicidade incrível, a uma felicidade muitas vezes, por agora, incompreensível para quase todas as pessoas. Nada mais justo que possamos, então, seguir o nosso caminho com segurança, seguir o nosso caminho acompanhando o que o Cristo ensinou, amadurecidos até o nosso destino final. Se compararmos o nosso planeta com uma nau, um navio, este navio está sendo guiado por Jesus. Mesmo que esteja ocorrendo tantos males, tantas dificuldades, tudo prova, toda expiação para que a nossa alma se aprimore e cresça mais ainda. Podemos estar tranquilos, como marinheiros experientes, porque o capitão do navio é Jesus. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, Jesus acalma a tempestade. Era cair da tarde. Os ventos começaram a soprar vagarosamente e foram então acelerando. Jesus disse aos discípulos: "Vamos atravessar para a outra margem." Entraram no barco onde eles estavam e começaram então a travessia, deixando a multidão para trás. E seguiriam então em outros barcos. O vento começou a acelerar. O que nós temos aqui, gente, é uma ideia do que pode acontecer. Aqui na nossa cidade tem um lago, que é a represa da usina São Simão, e tem área, tem local que dá 2 km, 1,5 km, e até no encontro do Rio dos Bois com o Rio Paranaíba e o Rio Tijuco,
chega a dar 8 ou 9 quilômetros de água. Então, muitas vezes, os pescadores estão nesse local, estão pescando, e de uma hora para outra levanta um vento grande demais, já chegou até a virar, né, alguns barcos e até já chegou a provocar acidentes graves, acidentes sérios. Logo então, o temporal foi se levantando e as ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco. Elas pulavam por cima e caíam dentro do barco. E o barco foi se enchendo de água e corria perigo de afundar. Mas Jesus estava dormindo na popa, na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Todo mundo inquieto ali, correndo para lá e para cá, acordaram Jesus gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer afogados? Então Jesus levanta, abre os braços, olha em direção à tempestade e diz: aquieta-te. E o vento parou, fazendo-se uma grande calma. Jesus olha para eles e diz: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm confiança em mim? E eles, tomados de espanto, diziam uns para os outros: quem é este homem que até os ventos e as ondas lhe obedecem? E aí nós vamos notar a grande presença espiritual de Jesus. Não sabemos que tipo de poder é esse que ele tinha, mas ele acalmou, segundo conta a história, os ventos, as tempestades. Mas nós queremos falar a respeito disso, não da questão física, do fenômeno físico, porque daí nós podemos tirar uma consequência, um ensinamento moral, um ensinamento para o nosso comportamento. A tempestade, muitas vezes, pode ser esse redemoinho de pensamentos enlouquecidos. Esse redemoinho de ansiedade, que é a gente querer que aquilo que está no futuro venha para o presente, querer o resultado das coisas muito rápido. O redemoinho das maldades que nós carregamos dentro de nós, os maus pensamentos, as coisas que nós vivenciamos, as experiências ruins que nós vamos somando. Os problemas familiares, os problemas financeiros, problemas de toda ordem que vão se acumulando dentro de nós e formam então uma grande tempestade. É nessa hora que muitas vezes a gente esquece de chamar por Deus. Às vezes a gente faz a nossa oração, mas é uma oração desesperada, é um pensamento desequilibrado, é um pensamento sem rumo, um pensamento sem que seja meditado, sem que seja trabalhado. E aí nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Mas se nós realmente pensarmos em Deus, realmente pensarmos em Jesus, elevarmos o nosso pensamento, com certeza Ele irá olhar para nós, olhar para as tempestades que estão dentro de nós e dizer: aquieta-te, acalma o teu coração, tranquiliza a sua alma, aguarda, aquieta o coração, tranquiliza, espera um pouco mais. Trabalhe e sirva, faça o bem. Esses pensamentos, com certeza, eles não nos atingem quando a gente está desesperado. Mas se a gente fizer uma prece, fizer uma oração, eles vão entrar em nossa mente e descer ao nosso coração. Nós teremos então capacidade para compreender os problemas, para tentar resolvê-los um a um. Porque há problemas que não dependem de nós resolver. A esses problemas nós apenas dizemos para Deus, para Jesus:
cuida, Senhor, desses problemas. Mas há outros problemas que dependem de nossas atitudes tranquilas e equilibradas. Esses nós vamos anotando um a um e tentando resolvê-los. Sempre no tempo de Deus, nem acelerado e nem desacelerado, para que a gente possa resolver de forma tranquila e mais calma cada um deles. E seguir, e enfim um dia encerrar a nossa missão aqui, e encontrar a espiritualidade, onde nós faremos então uma avaliação do que nós vivemos, do que nós tivemos aqui em nossas experiências. Beleza? Vivenciar um dia de cada vez. Nosso assunto de hoje. Muito obrigado. Deus nos abençoe.